Salve galera, bom dia. Tô lendo aqui a Bíblia em Coríntios, nas cartas de Paulo a Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Isso me pegou um pouco, assim, fiquei um pouco reflexivo. Achei interessante, queria compartilhar com vocês. Bom, Paulo fala assim para os coríntios, para as pessoas de Corinto. Penso que Deus nos expôs em último lugar, a nós apóstolos, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Somos loucos por causa de Cristo, e vocês são prudentes em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês estimados e nós desprezados. Até o presente passamos fome e sede, estamos mal vestidos, somos maltratados, não temos morada certa, e nos cansamos trabalhando com as próprias mãos. Somos amaldiçoados, e bendizemos. Somos perseguidos, e suportamos. Somos caluniados, e encorajamos. Até agora, nos tornamos como o lixo do mundo, a escória de todos. É um pouco pesado, né? Porque, assim, quando você é uma pessoa que realmente é fiel e segue de verdade Jesus da maneira que você pode, com todo o teu coração, de maneira ardente mesmo, você sabe o que é sofrer tudo isso que Paulo está falando aqui. Ser caluniado, amaldiçoado, perseguido, passar fome, passar sede, cansar trabalhando com as próprias mãos, estar mal vestido e várias outras coisas. Porque você segue o Evangelho de Jesus de maneira verdadeira, como realmente foi colocado, como realmente foi dito por Cristo. E não em tudo, né? A gente não é perfeito, mas quando a gente tenta e se esforça de verdade para seguir o Evangelho de Jesus, a gente encontra todos esses percalços e dificuldades no caminho. Mas eu queria lembrar para vocês que o mesmo que está falando isso, que sofreu todos esses males, foi uma das pessoas mais lembradas da história, que o seu nome sobreviveu durante 2000 anos, e junto com ele o nome dos outros apóstolos. E ele fala aqui, né, que eles são loucos por Cristo, os apóstolos. E as pessoas de Corinto, elas são prudentes em Cristo, elas são estimadas, as pessoas olham para elas com olhos bons, e os apóstolos são desprezados. Mas eu queria lembrar para vocês, a não ser quem estuda, né, a Bíblia, quem faz teologia, quem é pastor, quem tem muito conhecimento sobre a palavra, eu queria perguntar a vocês, qual dos nomes de alguém de Corinto se mantiveram durante 2000 anos? Qual dos nomes de Corinto vem à sua cabeça agora? E qual dos nomes dos apóstolos vem à tua cabeça? Então, qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Aqueles que foram caluniados, aqueles que foram desprezados, aqueles que passaram fome por causa do amor de Jesus, por causa de Jesus, por amar a Jesus, aqueles que foram perseguidos, o nome deles que durou 2000 anos, que sobreviveu durante 2000 anos. Todos os que foram crucificados por causa de Cristo. Mas as pessoas de Corinto não foram lembradas de maneira específica, tipo nome assim, sabe? Não é famoso, não é algo que percorreu de maneira tão evidente durante 2000 anos, como o nome dos apóstolos, né? Como o nome de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de Mateus, de Marcos, Lucas. Vários nomes assim que ficaram evidentes na história, que marcaram de verdade, porque eles foram perseguidos e caluniados. Da mesma forma que o que mais foi perseguido e o que mais foi caluniado foi Cristo. Então, se vocês forem, Cristo fala na Bíblia aqui, né, em alguns dos evangelhos, eu não vou lembrar especificamente qual, mas ele fala assim, para
a gente ficar feliz, né? Eu vou assim parafrasear, vou resumir, não vou falar exatamente as palavras dele. Para a gente ficar feliz, se alegrar, se a gente for perseguido pelo nome dele, se a gente for odiado. Ele fala assim: se o mundo vos odiar, lembre-se que odiaram primeiro a mim. E em outras passagens ele também vai falar: o servo não é maior que o seu senhor, o discípulo não é maior que o seu mestre. Então, tudo que Cristo passou, a gente também vai passar. A gente não está excluso disso. A gente não está de outras formas, né? Não vai ser igual como Cristo passou, porque a gente não vive mais numa época de barbárie, de crucificação e de açoitamento. Mas, de maneira moral, agora a batalha é moral, a batalha é psíquica, a batalha é interna. De maneira moral, a gente já está sendo quem segue o nome de Jesus, quem busca Jesus, quem busca se assemelhar a Jesus. Isso não nos faz perfeitos, mas quem busca se assemelhar a Jesus já é açoitado diariamente. E eu tô falando isso olhando para ele aqui, no meu tercinho, com tanto carinho que eu ganhei da capelinha da Santa Clara, lá no Jardim Paraty. Eu achei muito bonitinho, que eu fui lá participar de um terço para Maria, né? Um terço de Maria. E aí eles deram pra gente, pra mim e pra minha companheira, eles me deram pra gente um tercinho. Muito bonitinho, rosa. Bom, mas então a gente é perseguido, mas eu queria deixar isso para vocês. Aqueles que foram perseguidos tiveram seus nomes lembrados de maneira evidente, forte. Durante 2000 anos o nome deles não se enfraqueceu. Já o nome de pessoas que viveram em Corinto, a maioria das pessoas nem faz ideia. Agora você vai falar para as pessoas que não estudam a Bíblia, você vai falar de Pedro, você vai falar de João, você vai falar de Paulo, você vai falar dos apóstolos que foram perseguidos, muitos deles foram crucificados, assim como Cristo foi, mas não é igual a Cristo, porque falaram que não eram dignos de serem crucificados como seu mestre, então foram crucificados de cabeça para baixo, outros em diagonal, né, em X, cruz em X, como André, né? Então, bom, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado por terem me ouvido. Espero que vocês tenham um dia muito feliz, muito agradável, e verdadeiro. Que vocês possam encontrar o caminho, assim como eu encontrei. E o caminho é Cristo. Mas isso não nos faz perfeitos. Mesmo que a gente tenha encontrado o caminho, a gente ainda tem que continuar caminhando nele. Ok? Deus abençoe a todos. Muito grato por todos vocês, por terem me ouvido e por serem quem vocês são. Obrigado. Que tenha sempre uma luz brilhando, iluminando no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Beijo.